Vocês estão me escutando e vendo agora? Você estava falando e não tinha retorno, só ficava o meu nome, né? Depois que eu fui perceber aqui que estava bloqueado, eu estava entrando por uma página da internet em que não estavam permitindo a câmera e o microfone. Ele estava bloqueando minha câmera e o microfone. Eu entrei agora pelo Mozilla e ele permitiu. Roberta e Marisa são do segundo E, não é isso? E Bruno, na nossa última aula, a gente. Não é isso? Ok, obrigada, Roberta. Na nossa última aula, a gente chegou a ver os exercícios ou apenas finalizou o conteúdo? Só o conteúdo, certo, pronto. Eu vou estar colocando no Google Sala de Aula a atividade, o exercício, que é para quem está aqui, tá? E quem também não está, certo? Mas aí, no caso, eu vou resolver o exercício com vocês. Eu vou dar um tempinho, 5 minutinhos, tenta resolver, depois os outros minutos eu vou resolvendo. Aí o que é que vocês fazem? Vocês já vão acompanhar as respostas aqui. Então você anota aí o gabarito e depois só faz enviar por lá para constar que você fez a atividade, certo? Roberta, Marisa e Bruno. Deixa eu começar aqui a colocar para gravar. Deixa eu colocar aqui o exercício. Iniciar a gravação. Pronto. Tá certo? E fica combinado dessa forma. A gente vai fazer agora o exercício, certo? E aí, vocês que estão acompanhando aqui, que consta, vai e coloca o gabarito como atividade feita durante a aula, tá? As últimas 2 aulas, aquela de sexta, de quarta-feira, a senhora gravou. Eu não consegui gravar, Bruno, a última aula anterior. Você tem a gravação dela? A que foi só você, que só você estava presente. Não, tá. Então vou dar uma conferida, senão aí tá para postar. Eu não consegui baixar ele no YouTube, tá? E para deixar lá gravado, para quem não participou. Então vamos lá, certo? A Marisa me escuta? Pode dar um oi? Bom, a gente parou aqui, não foi, Bruno? Chegou a fazer essa explicação aqui? Aí pronto, aí a gente ia começar o exercício, certo? Então vamos lá, gente. A gente viu, né, até então está estudando sobre entalpia de dissolução. A gente entendeu que para que um soluto seja dissolvido, solubilizado em um solvente, ele envolve 2 etapas. A primeira etapa é a etapa de reticulação, onde vai ocorrer a separação dos íons, né, do cristalino ali do soluto, e é uma etapa que envolve a absorção de energia, por isso que a gente diz que é um processo endotérmico. No segundo momento, esses íons vão sofrer o processo de solvatação com as moléculas de água, também chamado de hidratação. Nesse segundo processo, a gente diz que esse processo, para que aconteça, é preciso liberar energia. Então, a gente diz que é um processo exotérmico, certo? Para saber a variação da entalpia de dissolução, como é que a gente faz essa variação da entalpia de dissolução? O que a gente precisa fazer para chegar a esse resultado, certo? A gente precisa saber que a variação da entalpia de solução, ela é igual ao quê? A soma das 2 etapas que envolve essa solubilização, essa dissolução, que é a variação da entalpia de reticulação, então, ΔH ret, vou deixar um Rzinho aqui, mais, tá, a variação da entalpia de hidratação. Então, é a soma das 2, certo? Vocês se recordam que quando essa variação de entalpia de solubilização, da solução ou de dissolução, ela é maior do que 0, gente, esse processo ele é endotérmico ou exotérmico?
ele é maior que zero, ele é um processo endotérmico, tá? Quando esse processo, né, essa variação de entalpia, ela é menor do que zero, a gente diz que aqui é um processo, né, essa dissolução, foi uma dissolução exotérmica, tá? Exotérmica, então tá aqui, exo. Certo? E o que é que vai depender? Se a primeira fase, que é a fase de reticulação, ela for mais pronunciada, então a energia absorvida aqui for maior do que a liberada na segunda fase, a gente vai ter uma dissolução endotérmica. Se for o inverso, a gente vai ter uma dissolução exotérmica, certo? Então, eu vou dar 2 minutinhos, 2, 3, 5, para que vocês tentem resolver a questão, certo? E eu já tento, e eu já explico a resolução dela, certo? Pelo menos que vocês façam a leitura e tentem, né, marquem aí qual a alternativa que vocês colocariam para essa questão, tá? Deixa eu marcar. Aqui, tá aqui. E aí, tentem, façam a leitura e tentem resolver. E eu já corrijo com vocês. Venham, tentem decidir. Deu para ler? Deu para chegar a alguma conclusão? Posso começar a resolver? Então, vamos lá. Esse marca-texto fica melhorzinho. Vejam só. Calor de dissolução ou entalpia padrão de dissolução é o calor envolvido no processo de dissolução de um mol de uma substância em uma quantidade de água suficiente para formar uma solução diluída, né? Para que seja ali a solução diluída, para formar uma solução, não pode ultrapassar o coeficiente de solubilidade do soluto, certo? No solvente, que geralmente é em 100 gramas de água, certo? Aí aqui você tem um gráfico de representação, que na aula anterior eu expliquei que o que acontece? Aqui você tem uma quantidade de calor que vai aumentar, tá? Então, ele explica como se fosse o início da reação do processo abaixo e depois
está demonstrando que o que está acontecendo ali absorver o calor. Essa primeira etapa aqui é justamente a etapa de variação da entalpia de reticulação, certo? Que é a etapa inicial, onde exige a absorção de energia. No segundo momento, você observa aqui, que é como o sistema recebe energia, quando vai ocorrer a reticulação, e depois, no momento da hidratação, o sistema libera energia, tanto é que ele tinha uma energia que se encontrava aqui acima, né, numa quantidade maior, e depois ela decai, tá? Então, esse ponto aqui seria o segundo momento. Eu estou mostrando a interpretação no gráfico, mas você poderia também ir direto para o cálculo e fazer chegar à conclusão, né, de se era um processo exotérmico, endotérmico e etc. Mas também para isso você tem que entender o que é que o gráfico está mostrando, certo? Por isso que eu estou explicando o gráfico. Observem, já aqui no inverso é a segunda entalpia, né, da segunda parte do processo, que é a variação da entalpia de reticulação, certo? Observem que daqui para cá, deixa eu mudar a cor, eu tenho justamente, nesse pontinho daqui para cá, eu tenho justamente a variação da entalpia de solução, ou a dissolução. Por quê? Observem, absorveu mais calor ou liberou mais calor? Quando eu for fazer um balanceamento aqui, precisou absorver mais ou liberar mais calor? Ele absorve 790 kJ por mol e ele libera menos 740 kJ por mol. O sinal é porque, como é aqui nesse processo, está absorvendo, é positivo, né? E está liberando, é negativo, o processo exotérmico. Então, é maior a absorção ou a liberação do calor? Pronto, exatamente. Você observa que, se a gente quisesse completar aqui o gráfico, a gente poderia fazer assim, ó. Poderia fazer uma setinha para cima, que é justamente o ponto de variação. Outra forma de você saber isso é calculando. Então, a variação da entalpia de da solução de dissolução seria a variação da entalpia de reticulação, que é quanto? 790. Eu falei aqui 790, certo? Mais a de hidratação. A de hidratação é menos 700. Consegui terminar o 4 aqui. 740. Foi. Seria o quê? 790 mais por menos 740. Ou seja, a variação da entalpia da solução seria igual a 50, né? 50 o quê? 50 quilojoules por mol, tá? E aí, não deu maior do que zero? Não foi? Concorda que entalpia maior do que zero significa que esse é um processo que endotérmico, tá? Por quê? Porque primeiro que a variação foi maior do que zero, e entendendo no contexto como um todo, a fase inicial absorveu mais energia do que liberou, então, consequentemente, o resultado vai acabar dando ali positivo, porque é a fase mais pronunciada. Ou seja, qual é a alternativa correta? A. Isso, aqui, ó. É um processo endotérmico e envolve 50 kJ de energia. Se ele tivesse colocado assim, é um processo endotérmico, ok, envolve liberação de 50 kJ, estava errado, né? Porque não envolve liberação, envolve absorção, mas ele disse envolve 50 kJ de energia, ok, tá certo. Certo? Vocês podem fazer no gabarito aí primeiro, letra A, que no exercício que a gente está fazendo durante a aula. Aí eu só peço que eu vou adicionar lá o mesmo exercício e vocês escrevem lá para que conste como a atividade foi realizada. Ok? Vou passar, tá? Segunda questão. Vou dar mais um minutinho para vocês lerem e chegarem à solução, tá? 2 minutinhos e eu já questiono vocês. Só rapidinho aqui, deixa eu só verificar uma coisa.
Aí, vê aqui que Marisa disse que colocou letra B, tá? Se passar, deixa eu explicar ela aqui, porque não era... Essa aqui não é de vocês, essa aqui é da outra turma. Letra B, certo? A letra B, ela diz o seguinte, que o processo é exotérmico, ele não é exotérmico. Envolver 50 envolve, mas entendeu, Marisa, por que ele não é exotérmico e sim endotérmico? Conseguiu compreender com a explicação? Pronto, tá bom, obrigada. Vamos lá para o próximo exercício. Leiam e tentem chegar à resposta. Professora, tá a mesma questão? Ah, desculpa. Pronto, agora. Ainda não tinha passado ainda. Agora foi. Quando tiver feito a leitura, me dê um ok, tá? Essa é mais rápida. E aí, vocês escolheram qual alternativa? E eu D. Certo. Roberta D, Bruno B e Marisa. C. Pronto. Cada um tem uma alternativa. Vamos lá. Vejam só. Aqui falaram A, falaram B, D e C, né? Pronto. Se eu estou falando de solução, primeiro que só poderia ser ou entalpia de hidratação, ou entalpia de reticulação, ou entalpia de solução, que é o que a gente está estudando, né? O conteúdo em si, tá? Porém, qual é a alternativa correta? A gente precisa interpretar a questão. Quando o soluto é dissolvido em água, a primeira etapa é a separação dos seus íons que estão no retículo cristalino. Para romper as ligações entre os íons, é necessário fornecer energia ao sistema. Depois da separação, os íons são envolvidos pela molécula do solvente.
Esse primeiro processo, para romper as ligações entre os íons, é necessário fornecer energia ao sistema, que é um processo exotérmico. Aqui, nesse início, a gente fala da entalpia de reticulação, tá? Depois ele segue. Depois da separação, os íons são envolvidos pelas moléculas do solvente. Os dipolos da água são atraídos, respectivamente, pelos íons de carga oposta. Assim, para que haja essa interação, é necessário liberar energia. Realmente, é necessário liberar energia na segunda etapa. Essa energia liberada é chamada de... Ele está falando da segunda etapa, certo? A energia que foi liberada. Nessa segunda etapa, é a entalpia de hidratação. Agora, se ele falasse nesse processo todo, certo? A dissolução que está acontecendo, o soluto dissolvido ali no solvente, como é chamado esse processo, né, que envolve ali a absorção ou liberação de calor, seria entalpia de solução. Mas como ele pergunta sobre a energia liberada nessa segunda fase, é justamente a entalpia de hidratação. Então, o correto é a letra B, tá certo? Segundo, letra B, ok? Marquem como gabarito. Agora, na terceira questão, certo? A terceira questão, ela exemplifica como é que acontece cada fase e ela manda você julgar o que é correto, entre a letra A a D. Então, pelo que a gente entendeu do que acontece em cada uma das etapas, lembrando que solvatação é o mesmo que tem o mesmo significado ali que hidratação, tá? Na segunda fase. Tentem encontrar a alternativa correta também, dá um tempinho para vocês. Mesmo jeito. E aí, qual a alternativa? O tempo. Bruno acha que é A, e as meninas? As meninas, todo mundo acha que é A, né? O correto é a letra A mesmo, certo? Deixa eu botar aqui. Vejam só.
que é que ele diz? Está voltando para... Fica aparecendo essa mensagem. Na etapa de solvatação dos íons do cloreto de sódio, que é a etapa de hidratação, certo? Ocorre liberação de energia. Sim, ocorre liberação de energia, certo? Então, a letra A está correta. Eu não sei por que aqui já está aparecendo um pedido, mas deve ser de aluno da próxima turma. Terezinha. Oi, Terezinha, eu estou finalizando a aula do B ainda, do segundo ano, certo? Mas pode ficar por aí logada, que a gente ainda tem 17 minutos. Se eu não te aceitasse agora, eu tenho que pedir de novo, mas só quer aguardando. Vamos lá. A alternativa B, ela não seria, porque na água pura as interações entre as moléculas são mais fortes que as interações entre os íons no cristal. Não seria isso, tá? Na solução do cloreto de sódio, as moléculas de água estabelecem ligações de hidrogênio com os íons sódio. Na verdade, as ligações que são estabelecidas com os íons sódio são ligações iônicas, certo? E não de hidrogênio. Na letra D, na etapa da dissociação do cloreto de sódio, a energia do retículo cristalino é liberada, tá? A energia aí do retículo cristalino, no momento do acontecimento, acontece o inverso. Então, a alternativa é letra A, certo? Para a próxima questão, quarto quesito, certo? A gente ainda tem, deixa eu conferir aqui, porque a aula é bem próxima da outra turma, a gente ainda tem 5 minutinhos, ok? Sim, Bruno, vou mandar, eu estou devendo a vocês esse slide. Tentem resolver essa questão agora, certo? Que seria a quarta questão. Ele mostra as duas equações, vocês tentem, talvez não dê tempo da gente corrigir e fica para a próxima aula, mas tentem resolver a partir de agora. Ele mostra as duas equações, certo? A primeira aqui e a segunda. Uma delas, aí você tem que identificar, primeiro, para facilitar, você identifica qual das... A primeira é uma dissolução endotérmica ou exotérmica, a segunda é endotérmica ou exotérmica. Depois de entender isso, você tenta responder as questões. Lembrando que, quando uma substância ela tem uma entalpia de dissolução endotérmica, quer dizer que, né, no processo todo, ela, ao final da dissolução, absorve energia. Então, o sistema absorve energia da solução, o que faz com que aquela solução ela esfrie, tá? A temperatura ali, ela caia. Nas dissoluções exotérmicas, certo? Que liberam energia, a energia do sistema, certo? Ela vai ser liberada para a solução. E aí, a solução, ela vai ser aquecida. E aí, quando isso é importante entender, porque ele diz mais à frente na questão que essas substâncias elas podem ser utilizadas para fazer compressas frias ou compressas quentes, certo? E aí vai depender da característica. Aquele que vai ser utilizado para fazer uma compressa quente é uma substância que tem uma entalpia de dissolução uma dissolução exotérmica, tá? Que vai liberar a energia e aquecer a solução. E já aquelas frias são as substâncias que têm uma dissolução endotérmica. Então, leiam e tentem chegar à conclusão.
Chegaram a alguma conclusão? As meninas concordam? Sim. Exatamente, porque, olha, se a gente for analisar aqui, e a gente vai acabar agora com essa análise, certo? O cloreto de cálcio, ele tem a entalpia de dissolução dele é menor que zero, ou seja, é um processo exotérmico, certo? E aí, como ele é um processo exotérmico, o cloreto de cálcio é utilizado para fazer compressas quentes, tá? Enquanto a outra substância aqui, o nitrato de amônio, o que é que vai acontecer? Como ele tem uma entalpia de solução endotérmica, ele absorve, então ele é utilizado para compressas frias. Cadê aqui? Perdi aqui no pronto. Para compressas frias. Aí ele manda você julgar as afirmações. O cloreto de cálcio é usado em compressas quentes? Sim. O nitrato de amônio é usado em compressas frias? Sim. A equação 1 representa uma reação exotérmica? Sim. Ou seja, 1, 2 e 3 estão corretos. Certo, gente? E aí, o que é que a gente vai fazer agora, certo? Eu vou estar encerrando a aula com vocês, da turma B. A gente viu o exercício, certo? Vocês estão igualzinhos, no caso, com o pessoal que tá no presencial, porque essa semana também eu corrigi, na verdade, hoje eu corrigi com as duas turmas o exercício, certo? E a gente vai ter mais um exercício que eu vou adicionar, mais uma questão. Não tem essas 4, eu vou colocar lá para atividade, que vocês só fazem colocar o gabarito, né, como a gente resolveu durante a aula, e a última questão vocês tentam resolver, e a gente começa a próxima aula de hoje às 8, tentando resolver eu já resolvendo a questão, porque vocês receberam essa quinta aí antecipada. Ok, gente? Tchau, Bruno, Marisa e Roberta, certo? Porque agora eu vou começar a aula com os terceiros. Obrigada.